Vamos agora, pessoal, falar de manufatura. Lembra que eu falei para vocês que do artesanato à indústria moderna tinha 3 processos? Artesanato, né, manufatura e indústria moderna. Nós falamos do artesanato, agora nós vamos falar da manufatura. O artesanato ele é individual, uma pessoa começa e termina. Já a manufatura não é assim. Então, no livro de vocês, na página 72, eu vou ler e vou estar explicando também. A manufatura é considerada uma etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna. Não são 3 etapas? Artesanato, manufatura e indústria moderna? Então, ele é considerado o intermédio entre os dois. Ele fica no meio, tá? O livro de vocês fala que ele predominou na Europa nos séculos 16, 17 e 18 e tem como principal característica o uso de máquinas simples. O que significaria essas máquinas simples? O livro de vocês cita teares manuais, é um exemplo, tá? E na manufatura, diferente do artesanato, existe o quê? A divisão social do trabalho. Então, a mesma pessoa que começa não é a mesma pessoa que termina. Há uma divisão. Por exemplo, aqui o livro de vocês mostra calçados sendo fabricados. Então, a mesma pessoa que produz o salto não é a mesma que produz o couro, não é a mesma que produz a palmilha do sapato, da bota, entendeu? São o quê? São divididos o trabalho social na manufatura. O livro de vocês fala assim: cada trabalhador ou grupo de trabalhadores fica responsável por uma tarefa. Então, existem vários setores para chegar no produto final. Mas ainda assim, existem máquinas o quê? Simples na manufatura. Já no artesanato não existe nem máquina, é tudo manual mesmo. O livro de vocês fala assim, ó. É o conjunto de tarefas que todos os trabalhadores ou grupos que permite obter o produto final. Apesar disso, ainda é a habilidade das pessoas que comandam o processo de trabalho e não as máquinas. Tem o que na manufatura? Máquina simples. Mas o que predomina, o que comanda ainda na manufatura é o que? São o trabalho, o processo de trabalho manual que comanda. Existem o que? As máquinas simples, mas ainda é diferenciado do artesanato porque há divisão de trabalho. Então, o livro de vocês, na página 72, mostra um exemplo de manufatura, mostra a produção de calçados em uma fábrica de França, em São Paulo. Essa fabricação aqui existe com o quê? Máquinas simples. E o serviço, ele é o quê? Dividido, a divisão social do trabalho, tá? Ainda no livro de vocês, nós vamos falar da terceira etapa, né? Que é qual? Indústria moderna, tá, pessoal? O livro de vocês fala o seguinte sobre a indústria moderna. Indústria moderna, então, aqui nós vamos ter o quê? Vamos ter máquinas, né? Máquinas modernas. Já aqui na manufatura existia máquinas simples, então aqui se a indústria é moderna, nós teremos o quê? Máquinas modernas, com certeza, né? Então, o livro de vocês diz o seguinte: a indústria moderna resultou da Revolução Industrial que ocorreu inicialmente no Reino Unido. Qual lugar do Reino Unido? Na Inglaterra. Em meados do século XVII, e depois se espalhou para praticamente todo o mundo. Ao contrário do artesanato, que não tinha nenhum tipo de máquina, nem simples, era tudo manual mesmo, e da manufatura, que tem máquinas simples, a indústria moderna tornou-se a fabricação de bens ou objetos materiais a atividade econômica mais importante da sociedade. O uso maciço de máquinas cada vez mais complexa é sua principal característica. Então, por que revolucionou, né, a economia da sociedade, a indústria moderna? Porque ela trouxe o quê? O uso maciço de máquina cada vez mais o quê? Mais complexa. O que é isso? Mais completa, mais inovadora. No livro de vocês, na página 73, ainda falando sobre indústria moderna, diz o seguinte: o emprego das máquinas modernas permite que a indústria possa produzir em larga escala e em série. O que significa em larga escala e em série, tia Dani?
Vamos lá, em larga escala. Como que uma máquina ela produz em larga escala? Fábricas produzem enormes quantidades de bens. Então, larga escala são várias quantidades, vamos supor, de cadeira. Várias quantidades de cadeira em pouco tempo, tá? Então, produz o quê? Em larga escala e em série. O que significa em série? O livro de vocês fala assim, porque a máquina uniformiza a produção, isto é, os produtos industrializados são feitos de acordo com o padrão comum que os tornam todos iguais. Então, a indústria moderna, ela faz o quê? Vou voltar lá no livro de vocês, na página 70, para quem tem livro. Olha para vocês verem a quantidade de litros sendo envasado de óleo. Isso significa o quê? Significa uma indústria moderna em larga escala e em grande série. Uma grande quantidade de produto, tudo igual, saindo ao mesmo tempo, certo? O livro de vocês fala assim, em geral, os produtos artesanais costumam ser de melhor qualidade que os industriais. Então, o artesanato, ele tem mais qualidade do que a indústria moderna. Por quê, tia Dani? Porque o artesanato, uma pessoa só mexe, uma pessoa produz do início ao fim, o tempo é mais longo, entendeu? Já na indústria moderna, o que acontece? É questão de 1 hora, a máquina consegue fazer o serviço que levaria 1 semana e precisaria de no mínimo uns 15, 20 pessoas, entendeu? Então, a qualidade ela é menor do que no artesanato, porque são várias, o tempo ele é mais ágil, certo? Isso faz com que os produtos fabricados na indústria moderna, ela se torne mais barata do que a produzida pelos artesãos. Vocês podem olhar aí que se você for comprar um biquíni de crochê hoje é o olho da cara, se você for comprar um tapete de crochê, ele é muito caro, e se for você pegar um tapete que é feito por máquinas modernas, sai muito mais em conta. Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que um carpete, que é produzido por máquina industrializada, ele sai muito mais barato do que um tapete feito de crochê por uma pessoa, tá? Por quê? Porque a qualidade do artesão ela é melhor do que das máquinas industrializadas, porque apenas uma pessoa mexe, tá? O livro de vocês fala assim, qual a diferença entre ter melhor qualidade o artesão e não as máquinas modernas? Fala assim, pois são feitos sem pressa e com maior cuidado. Por isso que, tornam melhor os produtos artesanais em vista dos produtos de máquinas modernas. No entanto, os bens industrializados levam a vantagem da qualidade, da produção gigantesca em curto prazo. Por esse motivo, na maior parte das vezes, esses produtos custam menos que os produtos artesanais. É o que eu falei para vocês, Em resumo, podemos afirmar que as características básicas da indústria moderna são a mecanização, que é o uso intenso de máquina, e a produção em série. Então, hoje, o que predomina desde o século XVII, o que predomina, o que estourou no mundo, foi a indústria moderna, o uso intenso de máquinas. Inclusive, no livro de vocês, na página 73, mostra aqui, tem uma imagem muito bonita da produção de automóveis feitas por máquinas robôs, que estão soldando as peças metálicas dos chassis desses carros. O que essas máquinas, esses robôs aqui fazem em questão de 2, 3 horas, se fosse manual, levaria meses. Hoje mesmo existe, eu estava lendo uma reportagem existe uma máquina que custa bilhões de dólares, que tirou o emprego de muitas pessoas, dentro de uma oficina. A pessoa precisa de, às vezes, fazer uma soldagem,
um polimento, pintar de novo o carro, né? E aí o processo de secagem do carro levaria dias, né? Se fosse manual, hoje existe uma máquina que em torno de 3, 4 horas ela faz todo esse processo, coloca o carro lá dentro, lá ele solda, lá ele lixa, lá pinta e ele sai de lá seco. Você pega o carro no mesmo dia. Então, trocou o quê? Trocou o artesão, né? Trocou a manufatura, não é nem o artesão, a manufatura, né? Por o quê? Por mecanização, por uso intenso de máquinas, tá? Talvez a qualidade não seja a mesma do que o artesanato, porém o comércio hoje precisa disso, de quê? De agilidade, né? Então, pessoal, nós falamos sobre os três, né? Os 3 tipos, as 3 etapas que vai do artesanato à indústria moderna. Falamos sobre o artesanato, falamos sobre a manufatura e falamos agora sobre a indústria moderna. Tem atividade da página 73, eu quero que vocês façam, tá? Entregar lá na plataforma para mim até o final da aula, até meio-dia 15, tá?